Dando continuidade, vamos continuar ainda nas mielopatias degenerativas e vamos falar de uma doença que não é assim tão comum, longe de ser tão comum quanto as discopatias, mas é uma doença importante para que vocês tomem conhecimento. Chama-se mielopatia degenerativa. Nesse caso, esses pacientes que têm uma predisposição genética, eles podem apresentar essa doença que é, como o próprio nome diz, causada por uma degeneração dos seus neurônios, sendo que o pastor alemão, eu já tinha comentado anteriormente, o pastor alemão ele é o mais acometido, a raça mais acometida. E outras raças, por exemplo, o Corgi, o Boxer, o Rhodesiano, também são raças bastante prevalentes para mostrarem essa doença, para desenvolverem essa doença. Qualquer outra raça hoje em dia já tem sido demonstrado várias outras raças, vários relatos de casos em outras raças, elas podem ter essas modificações por questão genética. Então a causa hoje, ela não é 100% bem estabelecida, mas sabe-se que ocorre uma mutação do gene codificador da proteína superóxido dismutase 1. E então esses pacientes, eles estão predispostos a distúrbios oxidativos importantes. Lembrando que essa proteína superóxido dismutase, ela vai ser importante agindo, impedindo a oxidação lipídica das células como um todo. E uma vez que esta função esteja desorganizada por conta da alteração da proteína, né, dessa enzima catalítica, vamos dizer assim, então essa lesão oxidativa ela é muito presente e isso vai fazer com que haja morte de células, no caso aí dos neurônios específicos, em cães que tenham essa predisposição genética. E essas raças que eu falei para vocês são assim, as principais. Bom, a média de acometimento ela é de 9 anos de idade nessas raças predispostas, sendo que existem relatos a partir de 5 anos de idade em vários animais. Bom, é uma doença crônica, ela tem um caráter insidioso, ela pode estar lá lentamente crônica e de repente ela pode sofrer uma agudização e ela é progressiva. Não existe tratamento que consiga parar o desenvolvimento da doença. Essa doença, ela é muito semelhante àquela doença que vocês já devem ter ouvido falar, que é a esclerose lateral amiotrófica no ser humano, que é chamada de ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, onde tempos atrás, acho que uns 2 anos atrás mais ou menos, houve aquela campanha de jogar o gelo na cabeça, né, com balde e tudo mais. Pois é, existe um dos subtipos da esclerose lateral amiotrófica que é semelhante à mielopatia degenerativa e por isso o cão ele é um modelo experimental, na verdade um modelo natural do desenvolvimento da doença para o estudo da doença no humano. Bom, ela não tem cura, tá? Ela não tem cura e eu vou falar para vocês as proposições que nós temos hoje na medicina veterinária. Nesse caso, claro que nós temos aí um quadro que é crônico, progressivo, do que nós vimos até agora, uma coisa que vocês poderiam suspeitar numa raça grande não condrodistrófica seria a protrusão de um disco intervertebral. Acontece que na protrusão, geralmente o animal sente um pouco de dor, muito menos do que uma extrusão, mas ele pode sentir desconforto, a palpação, a hiperpatia da coluna vertebral. E nesse caso da mielopatia degenerativa, o animal não sente absolutamente nada de dor, justamente por ser uma degeneração de neurônios espinhais. Então ele não sente absolutamente nada, não tem dor na palpação. A tendência é de que na grande maioria das vezes, o acometimento seja primeiramente tóraco-lombar, T3-L3, e ele pode fazer uma expansão tanto para trás quanto para cranial, tá? Tanto para caudal, principalmente para caudal, acometendo então aí a intumescência lombosacral e em alguns casos pode inclusive evoluir cranialmente, acometendo a intumescência cérvico-torácica e expandindo até que faça também lesões em tronco encefálico. Isso não é o mais comum, porque geralmente os animais são eutanasiados antes disso, mas isso pode acontecer, isso está relatado na literatura. Bom,
uma das outras diferenças em relação aos demais quadros clínicos é que essa progressão ela pode ser assimétrica. Então, nós temos casos, e eu vou mostrar um para vocês aqui, onde o animal começa tipicamente com uma mielopatia tóraco-lombar, mas com a progressão do problema, ele vai ficando com essa extensão que pode ser assimétrica e, clinicamente, ele mostra um membro com sinais de neuromotor superior e o outro com sinais de neuromotor inferior, por justamente estar acometendo a intumescência lombosacra. Mostrando aqui para vocês um caso, então, um Rhodesian Ridgeback, de 7 anos de idade, uma raça predisposta. Esse é um paciente que nós atendemos num curso lá em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal, então os créditos a eles. E vocês estão vendo aqui um paciente que já desenvolveu uma paraparesia não ambulatória. Ele não consegue andar mais se a gente não estiver suportando, aguentando o peso dele. Tá? Ele começou discretamente com uma ataxia dos membros pélvicos, uma ataxia proprioceptiva, depois ele foi piorando cada vez mais, paraparesia ambulatória, e agora finalmente uma paraparesia não ambulatória. Então, em 3 meses, esses sinais progrediram. Geralmente é uma média de 10 meses essa progressão. Então, aqui a gente está vendo que do lado direito ele tem sinais de reflexos patelares preservados. Aqui ele tem reflexo flexor preservado, reflexo flexor preservado, na hora que a gente faz o pinçamento aqui interdigital. Ó. Tenta mexer a caudinha, inclusive, faz um certo reflexo extensor cruzado, o que significa um sinal de neuromotor superior para esse membro que está sendo testado. Quando a gente muda de decúbito, reparem aqui o reflexo patelar do lado esquerdo. Não tem praticamente reflexo patelar, ausente, né? Então, ó, reflexo patelar ausente. Já tem diminuição de tônus muscular também nesse membro quando a gente palpa ele. E finalmente é um animal que não apresenta dor nenhuma na palpação. Aqui esse vídeo não tá, ele está cortado, ele não vai apresentar toda a palpação, mas só exemplificando para vocês. A palpação de toda a extensão da coluna vertebral dele, ele não sente dor. Tá? Então ele já está num quadro, ele já chegou para a gente num quadro assimétrico. Inicialmente começa assimétrico, depois vai progredindo, pode estar assimétrico. Bom, a causa exata, como eu já falei para vocês, ela é desconhecida, não se sabe o porquê que esses pacientes têm essa predisposição a desenvolver, além dessa questão genética, né? Até porque não é um gene penetrante, então não é só a identificação do gene que vai dizer exatamente que esse paciente tem o problema. Tá? Ele pode ter o gene, ele pode ter a mutação genética e não desenvolver o problema. Então a gente sabe que ele pode ser multifatorial. Isso precisa ser melhor entendido. A gente ainda desconhece e na medicina também a doença similar à esclerose lateral amiotrófica também existe uma série de questões ainda a serem descobertas. O que sabe-se para a gente fechar o diagnóstico definitivo somente com esse teste genético associado com a histopatologia. Mas, infelizmente, como é que a gente vai fazer histopatologia? Somente no pós-mortem. Né? É claro que em vida a gente pode dar um diagnóstico presuntivo muito, muito compatível a partir do momento que nós temos imagem avançada, por exemplo, ressonância magnética, excluindo qualquer uma das outras possibilidades, excluindo problemas compressivos, discopatia, qualquer outro tipo de alteração que leve a esse quadro clínico similar, associado a um teste genético positivo. Tá? Esse teste genético, a gente simplesmente pode coletar um material biológico, por exemplo, sangue, e mandar para um laboratório, geralmente dos Estados Unidos, eles fazem esse teste para a gente. É um teste que já tem disponibilidade, ele vai custar entre 100 e 120 dólares para ser feito. O diagnóstico definitivo, somente na histopatologia, a partir do momento que nós conseguimos ver realmente as perdas de exônios e de mielina nos funículos dorsolaterais, como vocês estão vendo aqui, ó, no B. Então, vocês estão vendo aqui uma marcação específica, né, uma coloração específica, se não me engano, aqui é Luxol Fast Blue, esse tipo de marcação. E aqui a gente consegue ver essa perda, né, de substância branca, a perda da bainha de mielina e a perda de exônios nessa região de maneira simétrica entre os dois lados. Então, vejam bem, não confundam isso. Essa perda
estrutural, ela é simétrica, mas os sinais clínicos podem ser assimétricos. Nem sempre vão ser, mas podem ser assimétricos, como eu mostrei um caso para vocês anteriormente, tá? Mas histologicamente nós vamos ver essa perda específica em funículos dorsolaterais da substância branca da medula espinhal. Os corpos neuronais, inicialmente, eles se encontram preservados. Lembrando que os corpos neuronais estão aqui, né, principalmente na substância, principalmente não, exclusivamente na substância cinzenta. Inicialmente, eles estão preservados, mas podem se mostrar alterados com a cronicidade, devido a essa degeneração retrógrada, vamos dizer assim, né, da parte mais caudal ali de um axônio indo em direção ao seu soma. Muitas vezes, então, a imagem vai estar normal, não vai ser visto nada na imagem avançada, nem na ressonância magnética, e só a histopatologia pós-mortem que vai confirmar 100% que essa doença, né, que está acometendo aí esse paciente. Bom, existem indícios de que terapias fisioterápicas muito extensivas e muito, como é que eu vou falar? Uma terapia bastante agressiva fisioterápica possa estender um pouco mais a vida e aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Tá? Mas isso ainda precisa ser melhor estudado. Mas existem evidências que não existe nenhum tipo de terapia medicamentosa que possa reverter ou parar a progressão desses sinais. E geralmente o animal vai ser eutanasiado pelo prognóstico desfavorável. Ele acaba sendo eutanasiado a partir do momento que ele não anda mais e que ele começa a ter os distúrbios de micção e de defecação também. E claro, né, em quadros onde o tutor não quer fazer essa eutanásia, chega um momento que isso avança tanto que pode alcançar a região cervical e com isso fazer falência respiratória por conta da perda de inervação específica, né, de musculaturas respiratórias, de extensão e expansão de caixa torácica e diafragma. Muito bem. Então agora vamos falar envolvendo um pouco de degenerativo misturado com anomalia. Nós estamos falando de uma doença que ela é multifatorial, a espondilomielopatia cervical. Como eu já falei para vocês, ela pode também ser chamada de síndrome de Wobler. Wobler, que vem de wobbly, que significa atáxico. Então, nesses pacientes, marcadamente, esses pacientes têm uma ataxia, principalmente de membros pélvicos, embora os torácicos também estejam envolvidos, mas essa ataxia é menos marcante nos membros torácicos, e começam a apresentar uma paresia, inicialmente também de membros pélvicos, depois de membros torácicos, então evoluindo até para uma tetraparesia não ambulatória. Então, lembrando que essa doença é uma doença que, aí, como eu falei para vocês, o vídeo mostra, né, um Rottweiler, que é uma raça predisposta. Geralmente os machos são mais acometidos que as fêmeas. E vocês estão vendo aí uma marcante ataxia, principalmente de membros pélvicos, uma paresia ambulatória. Na verdade, tem uma tetraparesia ambulatória, onde os membros pélvicos estão mais gravemente acometidos. E isso acontece, essa questão dos membros pélvicos, justamente pela localização das fibras sensoriais. Lembrem-se que ataxia é quando há o comprometimento de fibras sensoriais, enquanto paresia é quando tem comprometimento de fibras motoras. Então, as fibras sensoriais que vêm dos membros pélvicos, elas estão mais externalizadas na medula espinhal do que as fibras relacionadas com os membros torácicos. Então, quando há uma compressão de fora para dentro, as primeiras fibras que são envolvidas são as que vêm carregando informações dos membros pélvicos. Daí, essa piora, pelo menos inicial, dos membros pélvicos em relação aos membros torácicos. E aí vocês veem uma série de nomes. Essa doença existe, ela já foi dado mais de 18, mais de 20 nomes para essa doença, o que mostra que a gente ainda não sabe exatamente muita coisa sobre ela. De uma forma bem generalista, a fisiopatogenia, ela, como eu falei para vocês, ela é multifatorial. E parece que existe uma série de alterações que vão culminar com a compressão da medula espinhal na região cervical, principalmente na região cervical caudal, como a gente já falou inicialmente. É muito mais comum, muito mais frequente na região cervical caudal do que na região cervical cranial, mas pode acontecer.
Então, existem, primeiramente, né, os cães machos das raças grandes e gigantes são as mais acometidas, são os principais acometidos. Então, nós temos aqui um acometimento bimodal, vamos dizer assim. Nós temos aquele animal que pode ser acometido numa fase muito jovem, de 3 a 18 meses. Durante o seu desenvolvimento, ele tem alterações ósseas específicas que vão fazer, pode ter uma malformação, uma microarticulação, que pode fazer com que haja, então, essa compressão, geralmente de uma maneira estática, até uma própria malformação da vértebra, de maneira estática vai comprimir essa medula espinhal. O dog alemão aqui é a raça mais predisposta a esse acometimento nessa fase jovem, sendo que as alterações entre C4, vértebra C4 e C6 são as mais pronunciadas. E a isso nós vamos dar o nome, então, de espondilomielopatia cervical osteoassociada, porque existem alterações ósseas importantes. Já numa fase tardia desse bimodal que eu falei para vocês, de 5 a 9 anos de idade, existe como se fosse uma outra forma da doença, vamos dizer assim, onde podem estar presentes as alterações ósseas que são visualizadas nos animais jovens, mas associado a isso tem alterações ligamentares, tem associação de uma protrusão de disco intervertebral. E isso se dá principalmente, a raça mais comum nesse caso é o Doberman, entre vértebras C5 e C7, e nós vamos chamar isso de espondilomielopatia cervical disco associado. Bom, então, de uma forma geral, eu falei para vocês que nós temos uma alteração que ela é multifatorial. Parece que a genética pode ter algum envolvimento aqui, parece que a nutrição, o ambiente, tudo isso pode predispor esse desenvolvimento mais agressivo de uma afecção que pode estar associada com essa malformação das vértebras e das facetas articulares, né, dos processos articulares dessas vértebras. Não se sabe exatamente se pode haver ou não uma certa instabilidade. O certo é, muitas vezes está presente uma alteração dinâmica, e conforme o animal se mexe, ele move o seu pescoço, ele pode ter sua medula espinhal pinçada, vamos dizer assim, ou comprimida por essas movimentações. Por outro lado, nós temos os casos de estenose do canal vertebral, que com o tempo também, né, essa microarticulação e essa estenose do canal vertebral também, todas elas vão ser pioradas por conta da hipertrofia que vai acontecer nos ligamentos que estão ao redor dessa medula espinhal, que estão ali dando estabilidade para a coluna vertebral como um todo. Então, existe o ligamento longitudinal dorsal, que ele está passando aqui, ó, ligamento longitudinal dorsal, ele passa aqui no assoalho do canal vertebral, lembrando que o ligamento longitudinal ventral passa aqui embaixo do corpo da vértebra. E aqui em cima existe, além do ligamento interarqueado, que vai ligar aqui um corpo, né, um arco vertebral ao outro, junto a isso também tem o ligamento amarelo, o ligamento flavum. E esses ligamentos podem estar hipertrofiados e vão fazer compressão. O flavum vai fazer compressão dorsal e o ligamento longitudinal dorsal pode fazer uma compressão ventral, piorando ainda mais, estenosando ainda mais esse canal vertebral e comprimindo a medula espinhal. Além disso, o ânulo, né, o anel fibroso do disco intervertebral, vai sofrer o processo degenerativo, a protrusão discal, que vai ajudar a comprimir ainda mais ventralmente essa medula espinhal. Bom, aqui é uma representação para que vocês entendam um pouco melhor isso. Os modelos que nós podemos pensar que existem relacionados à síndrome de Vobler. Então, pensem aqui no animal normal, as vértebras, o corpo vertebral, aqui em cima como se fosse o arco, né, dorsal, e a medula espinhal em vermelho, ok? Aqui nós temos o ligamento longitudinal dorsal, vamos dizer assim. Em cima nós vamos ter o ligamento amarelo, ligamento flavum, e o espaço intervertebral. Então, esse aqui é um animal normal. Ele pode ser acometido por um problema estático, vamos supor que ele nasça com uma alteração de má formação vertebral e tem uma estenose, que já está comprimindo de maneira estática essa medula espinhal.
Então, aqui o tratamento vai ter que ser descompressivo, ok? Somente um tratamento clínico medicamentoso aqui não vai surtir muito efeito. Outras formas, então, que podem acontecer e geralmente estão associadas com uma forma mais dinâmica, ou seja, onde pode haver uma microarticulação que vai levar a essa forma dinâmica, conforme o animal se movimenta, ele tem a sua medula espinhal comprimida, e com isso, com o passar do tempo, vão se formando esses entesófilos, essas hipertrofias ligamentares, de cápsula articular, inclusive, que vão tentar dar uma estabilidade inicialmente para essa coluna vertebral, mas acabam, consequentemente, estenosando o canal vertebral. Então, aqui um exemplo de compressões mediais na medula espinhal por conta do processo articular que vai ter aqui entre uma vértebra e outra. Se eles estiverem sofrendo um processo de doença articular degenerativa nessa faceta, nessas articulações, isso pode comprimir lateralmente, estenosando lateralmente esse canal vertebral. Por outro lado, como a gente falou já, pode haver uma compressão ventral, onde o disco intervertebral, no caso do animal de mais idade, né, quando tem o disco associado, associado com a hipertrofia do ligamento longitudinal dorsal, vão fazer essa estenose ventralmente comprimindo a medula espinhal. E, finalmente, o ligamento flavum ou amarelo, que está aqui dorsalmente a medula espinhal, também vai sofrer essa hipertrofia, comprimindo essa medula espinhal dorsalmente. Tudo isso pode acontecer de uma forma juntos, né, num próprio animal. Aqui só para a gente ver mais um paciente, né? Vocês reparem como a gente já conversou na aula anterior de localização segmentar das mielopatias. Então, um animal que apresenta um início lento de movimento nos membros pélvicos, uma marcha típica de acometimento de neurônios motores superiores para os membros pélvicos, ao mesmo tempo que ele tem uma marcha que faz com que ele troque rapidinho o passo dos torácicos, por dificuldade de sustentação do peso. Reparem aí agora, ó. Olha como ele tem que trocar rapidinho e tem ataxia. Tem incoordenação. Reparem como às vezes ele arrasta a pinça, né? Arrasta as unhas no chão. Então ele tem ataxia proprioceptiva e tem tetraparesia, sendo que os passinhos curtinhos, eles remetem a acometimento de neurônio motor inferior dos torácicos. Então, acometimento C6-T2 é o que a gente tem aí como localização mais importante para a síndrome de Vobler, acometendo então o início do segmento espinhal C6-T2, ou seja, as últimas vértebras cervicais fazendo esse acometimento. E aqui, numa ressonância magnética espinhal, então o encéfalo está aqui, o finalzinho dele, medula espinhal, olha aqui C2, né, processo espinhoso de C2 bem grande, então aqui a gente tem C3, C4, C5 e C6. Reparem aqui, disco intervertebral, C2, C3, C1, C2 não tem, lembram, né? C2, C3, C3, C4, C4, C5, os três bem hidratados, né? Hiperintenso, sinal hiperintenso, que é o que nós esperamos aqui numa ponderação T2, que eu já tinha mostrado uma vez para vocês, olha a gordura do animal, aqui o líquido cerebroespinhal. Então, quando está hiperintenso, branquinho assim, é porque tem bastante líquido, como a gente espera aqui nos discos intervertebrais. De repente, vocês veem aqui em 5, 6, vocês veem que o espaço intervertebral, o disco está com um sinal baixo, um hipossinal. E, além disso, olha a medula espinhal, como ela vai ser, olha, comprimida, tem algo aqui abaulado, comprimindo essa medula espinhal. E algo que está hipointenso, ou seja, está desidratado. Quem que é esse? É o disco intervertebral, fazendo uma protrusão, né? Um Hansen tipo 2, que numa visão transversal, aqui é a visão longitudinal, aqui a visão transversal, vai mostrar exatamente isso para a gente também. Vocês estão vendo aqui um abaulamento desse disco intervertebral, né, pela protrusão discal, fazendo compressão desse disco, dessa medula espinhal, compressão ventral da medula espinhal. Tá? Então, aqui nós estamos falando de uma espondilomielopatia disco associada. Reparem esse quadro, esse caso bastante dramático de um dog alemão, um paciente que nós acompanhamos no atendimento da Royal Veterinary College, lá em Londres, então os méritos a eles. É um paciente que tinha síndrome de Vobler também, já diagnosticada, mas reparem aqui a agressividade, né? Então ele tem vários ligamentos
várias localizações onde os ligamentos longitudinais dorsais estão hipertrofiados, fazendo uma certa compressão ventral, né? Reparem como principalmente o ligamento flavum está aqui hipertrofiado, fazendo compressão dorsal, a medula espinhal. E principalmente, né, vocês estão reparando aqui como essa medula está comprimida nessas regiões e já tem um sinal, um hipersinal na medula espinhal. Isso aqui quer dizer que existe uma área de inflamação, uma área de edema, né? O edema tem líquido e isso vai gerar essa imagem com sinal hiper intenso nessas regiões, quando a gente está falando desse tipo de ponderação T2 da ressonância magnética. Bom, infelizmente, quando a coisa é tão agressiva assim, não existe tratamento clínico ou cirúrgico que vá conseguir resolver. E uma vez que o animal já progrediu demais e já perdeu qualidade de vida, no caso desse animal, os proprietários optaram pela eutanásia. E aqui vocês podem ver justamente a imagem necroscópica num corte sagital, né, mediano, mostrando essa medula espinhal e mostrando como o ligamento flavum estava bastante hipertrofiado. Reparem aqui, ó, bastante hipertrofiado, fazendo a compressão dorsal da medula espinhal. Aqui a mesma coisa, bastante compressão espinhal. E aqui tanto a protusão do disco quanto o próprio ligamento longitudinal dorsal hipertrofiado, né, fazendo as compressões ventrais. Então aqui também nós temos um quadro de espondilomialopatia cervical, disco associado, e a medula espinhal com bastante alteração hemorrágica, inclusive, nos pontos de maior compressão. Bom, vocês devem estar se perguntando, e o tratamento desses pacientes, né? Se não for cirúrgico, ou quando não puder fazer cirurgia, da mesma forma que a gente falou quando a gente discutiu sobre disco intervertebral. Bom, esses animais, eles precisam de repouso. Claro que a fisioterapia pode ajudar bastante, principalmente no fortalecimento muscular. Eles não podem ter perda de força muscular, porque isso, independente se vai para a cirurgia ou não, né? Porque se ele perde muita força, a reabilitação dele vai ser mais dificultada. Mesma coisa, analgesia, anti-inflamatórios não esteroidais. Existem autores aqui que vão fazer a utilização de corticosteroides. Eu opto pela não realização da utilização de corticosteroides. O colar de contenção cervical, alguns autores também gostam da utilização dele. Eu acho que, de verdade, ele somente se tiver alguma dor pontual durante essas movimentações, né, nos casos dinâmicos, mas não que ele vá dar algum tipo de benefício muito maior para o paciente. Se tiver essa questão dinâmica, ele precisa de uma estabilização, descompressão e estabilização, tá? Se for manter o tratamento conservativo, analgesia, anti-inflamatórios não esteroidais, terapia à base de fisioterapia, né, e por aí vai. O prognóstico para esses pacientes ele é reservado, tá? Existem vários tipos de cirurgia, não é nosso objetivo aqui agora. Existem vários tipos de cirurgia que podem ser realizados para descomprimir e estabilizar essa coluna vertebral.